Olá pessoal, vamos então dar início ao nosso trabalho dessa noite. Eu sou o psicoterapeuta e educador Wander Vinícius Martins. Ajudo pais e filhos a resolverem os seus conflitos, levando-os por um caminho mais curto ao sucesso, prosperidade e viver. Eu trabalho todos os dias atendendo pessoas, casais, grupos e empresas, ajudando-os a melhorarem os seus relacionamentos. São vários os tipos de relacionamentos que a gente tem na nossa existência. O mais especial deles, na minha visão, é o relacionamento que a gente tem conosco mesmo, que é onde a gente resolve todas as questões. Claro que a gente tem outros relacionamentos de nós para o externo, para os pais, para os parentes, para o social, para o profissional, mas o relacionamento que mais tem importância na nossa existência é o relacionamento que nós temos conosco mesmo. Porque aqui é que a gente realiza o tal do autoenfrentamento. Então é desse que a gente mais precisa estar cuidando. Bem-vindos ao nosso treinamento de pais e filhos. Nosso projeto é Anjos ou Demônios? O que é que nós estamos produzindo nesta relação com os nossos filhos, e o que os nossos pais produziram na relação conosco, que hoje também já somos pais. Foram produzidos anjos ou foram produzidos demônios? É só um estado interno de espírito, não é isso? Se ao final dessa relação, ou seja, quando o filho está indo para a vida, está saindo de casa, essa relação ela é uma relação de amor, ou seja, não existe aí nessa relação embutido raivas, rejeições, dores, sofrimentos, carências. Sim, se não existe embutido, é uma relação de amor. Agora, se tem esses itens embutidos aí, a gente diz que essa é uma relação de dor, de sofrimento, de rejeição, ou seja, de desamor. Então, aí é que a gente coloca essa questão de que estamos criando demônios, ou seja, pessoas divididas entre o bem e o mal, até que possam se reintegrar com a ajuda desses pais ou não, através de uma tomada de consciência. Né? Onde é que o nosso treinamento, esse trabalho nosso, se encaixa aí nessa relação? O que nós percebemos com esses anos de trabalho, de prestação de serviço para as pessoas, para as comunidades, tratando dos seus relacionamentos, é que existe um diferencial, existe na realidade, existe uma diferença, né, entre aquilo que os filhos querem e esperam dos pais e aquilo que os pais podem dar ou estão dando de retorno para esses filhos. Compreendem isso? Ou seja, nesse momento que o filho está se sentindo, muitas vezes, solitário, abandonado, onde é que estão esses pais? Muitas vezes estão trabalhando e esses filhos às vezes estão com os funcionários, às vezes estão com os avós, mas na realidade os pais sentem, ou melhor, os filhos sentem falta mesmo da relação com os pais, não é com outras pessoas. Percebem isso? Claro que quando não tem outra maneira, isso terá que ser realizado dessa forma. No entanto, como os pais se relacionam com esses filhos, mesmo chegando no final do dia, do trabalho, como é esta relação com esse filho? Ela é intensa? Ela é de atenção? Ou seja, esse filho está percebendo que o pai está completamente disponível, que a mãe está ali doando toda a sua presença, todo o seu olhar, esse olhar interessado, esse olhar curioso para esse filho, ou não? O pai e a mãe estão lá no celular, está na televisão, está ligado em outras atividades e não exclusivamente para esses filhos. Percebe essa diferença? Então, é assim que os nossos filhos, às vezes, na presença nossa, se sentem abandonados, muitas vezes excluídos, rejeitados. Isso vai gerar uma enorme carência, também ansiedades nesses filhos, na sua psique. Ok? É aí que a gente, com a nossa vivência e experiência de trabalho e de observação, estamos levantando esses pontos para levar essas informações para os pais e também para os filhos. Nós sabemos aqui que tem muitos filhos
que estão acompanhando esses nossos estudos e esclarecimentos, para que eles possam ter a oportunidade de conversar de uma maneira diferente com esses pais. Ou seja, eles já estão tendo consciência de como conseguir dos pais aquilo que eles querem, desde uma idade já mais nova. Não espera todos os problemas acontecerem, né, todas as divergências, todas as brigas, todas as raivas e esses estados de rejeições e carências acontecerem para depois tentarem solucionar. Não, começando a solucionar agora, né, bem mais cedo, para que essa relação possa dar bons frutos. Tá? Bom, se vocês tiverem perguntas, eu vou procurar responder durante a exposição ou mais no finalzinho, tá bom? Podem mandar suas perguntas aí ou comentários, que nós vamos estar observando aqui, ok? Estou vendo aqui que tem uma pessoa dizendo para escrever um livro. Sim, está no nosso portfólio aqui para estar gerando um livro a partir desses conhecimentos, dessas lives, que nós temos que escrever esse material para poder colocar numa ordem, numa sequência boa de compreensão. Acredito que dentro de um tempo, sim, a gente vai estar com ele disponível para todos nós. Não é isso? Uma outra coisa importante que eu quero passar para vocês é o nosso e-book Como Saber o Projeto de Vida de Meu Filho. Está disponível para vocês gratuitamente aí nos nossos canais, no Instagram, no Facebook. Vocês podem ali fazer um download desse conteúdo, que está um conteúdo muito rico de informações, e a gente também, através das nossas terapias, concluímos que quando o filho chega aqui nessa existência, nessa família, é ele que escolhe esses pais, mas ele já vem praticamente pronto, com o seu projeto de vida. E os pais, às vezes, têm dificuldade de fazer essas leituras, por causa dos costumes, por causa daquele jeitão de viver que vem transmitindo, né, sendo transmitido dos seus ancestrais para ele. E os pais têm o costume de colocar as suas ideias, colocar o seu projeto para o filho executar. E a gente aqui está dizendo que tem outras opções, que os pais devem ser os guardiões dos projetos dos filhos, da vida dos filhos, no sentido de os impulsionar, de os auxiliarem a fazer os seus projetos, não receberem as projeções dos pais, dos avós e outros que fazem parte da família mais próxima. Estão entendendo isso, pessoal? Isso é muito importante. Então, nesse e-book, nós estamos esclarecendo, explicando e dando viabilidade, soluções para essas questões. É um conhecimento novo, mas é de grande valia. Isso é que vai facilitar a vida de todos vocês para criarem, para conduzir os seus filhos também num movimento mais curto, direto para a prosperidade, para o sucesso e para a abundância. Vida feliz, vida boa mesmo. Ok? Agora vamos colocar aqui essa questão. Por que nós resolvemos trazer esse tema aqui hoje? Pais, vocês se curaram antes de ter os seus filhos? Gente, isso é demais, né? Então nós estamos levando vocês a refletirem, a pensarem que os pais, nós pais, temos que realizar um processo de cura de nós mesmos antes do projeto dos filhos. Senão, a nossa vida de casal entre homem e mulher e a nossa vida na relação com os filhos provavelmente não vai muito bem, não irá muito bem e terá vários desequilíbrios. Porque se a gente não resolveu lá na nossa infância, se a gente não resolveu um pouquinho depois na relação com esses pais, essas questões que foram geradas ali naquele momento, o que vai acontecer? Elas vão continuar repetindo e acontecendo mais tarde. E vai acontecer também na relação com esses filhos. E é disso que eu quero falar com vocês hoje, discutir, colocar essas possibilidades para que vocês possam entender esse movimento de realizarmos essas curas, essas autocuras, né? O termo é bem esse. Ou seja, eu me curo. Como é que eu me curo? Através de mudança de comportamento, de postura, adquiro novos conhecimentos e a partir desses novos conhecimentos, é claro que eu vou ter a oportunidade de fazer de mim uma outra pessoa, se assim eu quiser. Não é isso, pessoal? Então esse tema ele é de grandiosíssima importância
e eu quero desenvolver ele com vocês aqui hoje e agora. Tamo junto. Então vamos prosseguir. Eu quero lembrar a todos vocês que, dentro da minha teoria, o período mais importante da vida de um ser humano é o 1º de setembro. Período que compreende entre a concepção, que é o real nascimento do filho, e o parto, que na minha visão é o 2º nascimento desse filho. Ele já havia nascido lá na concepção. Tá? Acredito que alguns de vocês também possam ter essa mesma ideia a respeito desse assunto. E ainda, pessoal, tem outras culturas, como o povo Imba, da Namíbia, no sul da África. O nascimento lá, pessoal, ele é fixado desde o dia em que a criança é pensada. É pensamento na mente da sua mãe. Percebe isso? Que diferença que faz isso dentro do conhecimento, da cultura de um povo? Né? Aqui a gente acha que a criança nasce só no parto, a partir do parto. Nós estamos vendo que desde a concepção, né, ela já tem vida e já acumula informações. Mas esses povos aí parece que estão na nossa frente. Né? Ou seja, o nascimento do filho é ali naquele momento em que o filho entra na mente, na concepção dessa mãe que resolve ter um filho. Né? Então, percebendo, pessoal, como nós podemos ampliar a nossa mente, ampliar a nossa consciência. E também, pessoal, nós temos uma live que fizemos com a doutora Cristina Kamizaki, onde falamos sobre a formação da psique do bebê durante o período gestacional. Quem não viu ainda, eu sugiro que assista, tá bom? Está aí nos nossos canais e à disposição de vocês. É onde o comportamento dos pais, muitas vezes, por desconhecimento, fica assim meio desleixado, né? Como se a criança ainda não existisse e não precisasse da atenção, do cuidado e carinho desses pais. Percebe isso, pessoal? Pois esses pais pensam que ainda não está acontecendo nada ali naquela criança. Coitados, né? Sabe de nada. Mas é isso que a gente quer também que vocês passem a ter consciência e a perceber. E principalmente o pai, né, que na maioria das vezes fica mais distante durante o período gestacional. Tá? A mãe não. A mãe já vai sentindo a presença e os movimentos do filho. Às vezes a mãe sente até o pensamento deste filho, né? Pois a sua mente ela pode ficar assim, um pouco confusa e até não saber de onde vêm estas informações. Na realidade, essas informações, esses pensamentos podem estar vindo do bebê. Né? E nessa troca de informações com a mãe já vai ali interagindo. Os seus pensamentos passam para o bebê e os pensamentos do bebê também já passam para a mãe. Dentro dos nossos estudos, isso ficou para nós evidenciado. Tá? Então eu vou deixar para vocês esse alerta, ok? Também vejo que é um momento, ou seja, esse período, né, do 1º setênio, é o momento onde os pais ainda podem fazer a configuração, a parametrização do sistema operacional do filho, ou seja, da sua psique, pois o tempo todo esse filho está fazendo downloads dos conteúdos dos seus pais, né, de todas as informações de seus pais, ou até mesmo de cuidadores. Claro, se esse cuidador for uma pessoa muito importante para essa criança, tem que ter um relacionamento íntimo, amoroso, essa troca afetiva, senão não terá esse efeito que nós estamos querendo evidenciar aqui. E nesse caso a gente faz aí uma analogia, né, com os sistemas de computadores. É claro que quem criou, inventaram os computadores, copiaram isso da nossa estrutura humana, não é mesmo? Não é muito parecido? Realmente, pessoal, os pais têm algo para se curarem? O que vocês pensam sobre isso? Hein? O que os pais têm para curar? Ou até se curarem de quê?
de uma doença no corpo físico, ou sei lá, uma pressão alta, um diabetes, uma alergia, uma sinusite, ou um nervosismo exagerado, uma impaciência, uma tolerância com as pessoas que são diferentes de você? Você, por acaso, é uma pessoa que faz tudo muito rápido e bem, enquanto você acha que o outro é devagar e não faz bem feito? Você é uma pessoa que tem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, arruma tudo milimetricamente, distanciando um objeto do outro na mesma proporção, separa ali por cor, roupas muito bem dobradas e guardadas exatamente no lugar certo, sempre esquadrinhando. Afinal, pessoal, do que os pais têm que segurar para terem os seus filhos? Vamos lá, prestem atenção. Todo ser humano armazena tudo, todas as informações do que acontece, do que aconteceu com ele e ao redor dele todo o tempo. E já dissemos aqui para vocês que o período mais importante da vida de um ser humano é o primeiro setênio. Entendam isso, pessoal. Isso também é uma informação importante para a nossa compreensão, para o nosso desenvolvimento do raciocínio aqui. Todo pai já foi uma criança um dia, não é isso? Ok. A pergunta é: quais foram os traumas que você, pai, que você, mãe, passou na sua relação com os seus pais ou com os seus cuidadores? Você se lembra? Você algum dia parou para refletir e entrar nesse profundo conhecimento de si? Como disse Sócrates, o antigo filósofo grego, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Percebe o tamanho da dica, da sugestão que ele deixou para nós? Provavelmente você não se lembrará de muita coisa desse período, mas por que não? Por que você não se lembra? Por que a maioria das pessoas não se lembram das informações desse período? Vamos observar isso aí. Um aspecto é simplesmente porque um dos mecanismos da nossa mente é embrulhar os traumas, as experiências consideradas ruins na nossa avaliação, mesmo de criança, e bem embrulhados e guardados lá no fundo do baú, que é o nosso chamado inconsciente, tá? Vou trazer um pouquinho do que seja o inconsciente. Eu sei que a maioria já sabe, mas algumas pessoas pode ser que ainda não saibam. O inconsciente, dentro da teoria freudiana, é onde são armazenadas as informações vividas por nós, como, por exemplo, os recalques, as repressões, e essas informações são de difícil acesso e não nos lembramos mais desses conteúdos, tá? E também aquelas informações da primeira infância aí que a gente não se lembra. Tudo isso vai indo lá para o nosso inconsciente. Se a gente for fazer uma análise, uma percepção, a gente percebe que muitas das informações do dia a dia a gente também não se lembra. Vai precisar de um certo esforço para se lembrar. Você sabe qual é a roupa que você estava na terça-feira passada? Você sabe, por exemplo, o que você comeu no almoço no domingo anterior? A gente não se preocupa com isso e talvez nem se lembre. Então não são informações tão importantes. Mas está onde? Está lá nesse inconsciente. Né? Se a gente for vasculhar, limpar através de algumas terapias, nós vamos conseguir. Né? Agora tem uma outra informação bem importante que eu quero que vocês gravem. Anotem aí. Esses conteúdos do inconsciente afetam a nossa vida todos os dias, durante o dia e a noite. Tá? O nosso inconsciente, comparado ao nosso consciente, ou seja, aquelas informações que eu lembro, que está aqui vivas no meu consciente, é um percentual assim, mínimo mesmo as informações que eu consigo lembrar e transacionar com elas. Da ordem mais ou menos de 3 a 5% é consciente.
95 a 97% é o nosso inconsciente. Percebe o poder que ele tem, pessoal? Não é? Percebe esse poder para ele ficar com tanta informação preciosa e não preciosa tomando conta da nossa vida? Um outro aspecto do porquê nós não nos lembramos é que a nossa memória consciente começa a se formar e armazenar informações apenas a partir dos 5 anos de idade, mais ou menos. Pessoal, vocês estão me acompanhando nesse raciocínio? Está dando para entender? Manda aí uma informaçãozinha para mim para que eu possa acompanhar vocês aqui, se eu estou conseguindo dar clareza para vocês, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então, se a pessoa, no caso o pai ou a mãe, tem muitos medos acumulados aí dentro desse baú, medo de de que o filho pegue um resfriado, ninguém pode pegar nessa criança, senão vai deixar essa criança cair, ou ninguém pode chegar perto para não passar um quebranto, uma coisa assim, né? Às vezes a mãe ainda é dependente da mãe dela, tudo que ela vai fazer, de novo, ela precisa consultar, precisa perguntar para essa mãe dela, ou seja, para a avó dessa criança que já está por aí, e às vezes, né, ela ainda tem que ler a cartilha, às vezes, da sogra, né, como uma pessoa para dar esse suporte. Às vezes essa pessoa é nervosa, se a pessoa é tímida, preocupada, insegura, se tem baixa estima, se vitimiza e por aí vai. Tanta coisa que não foi percebida pelos pais e agora estão adoecendo as relações. Percebe isso, pessoal? Mas quais relações que estão sendo adoecidas por esse material guardado aí dentro desse inconsciente e que a pessoa nem sabe qual é esse material? Às vezes a pessoa sente uma angústia, um mal-estar, alguma coisa que ela nem sabe a origem, não sabe o que é, mas está vivendo e está sentindo aquilo. Da onde que vem isso? Não? Tem gente que acha muitas vezes que é do mundo espiritual, acha que é de alguma outra consciência que está intervindo, até pode ser. Na minha visão, eu acho que é muito mais desse baúzão que a gente guarda aqui, cheio de informação que não é bacana, mas a gente não toma consciência disso, pelo menos ainda. Né? Quais são as relações que são, então, afetadas? A primeira relação, como já dissemos, é a relação que a gente tem conosco mesmo. Né? E se essa relação é afetada, vai gerar aí insegurança, perda da autoconfiança, perda do autocontrole. Né? E isso leva também um desequilíbrio na relação com o cônjuge, né? Entre homem e mulher. Desestabiliza e, na sequência, né, esse homem e mulher, se estão desestabilizados, vai desestabilizar quem? Claro, o filho. Né? E como já vimos, os pais passam tudo isso para esse ente que acaba de chegar, ou está ali há pouco tempo, que vai receber deles uma herança indesejável. Não é mesmo? Tá. Um volume de comportamento dos pais que provavelmente vão interferir negativamente na vida do filho, obstruindo o processo de desenvolvimento do quê? Do próprio projeto do filho, o projeto que o filho veio com ele para a construção da sua vida. Né? Ou seja, esses pais estão meio atrapalhados e interferindo no projeto de vida do filho. Ou seja, então o projeto de vida do filho também vai ficar comprometido, porque os pais acham, né, que sabem o que é melhor para o filho e vão querer colocar eles dentro de um cercadinho, né? Fecha as laterais, você só pode caminhar por aqui, porque eu estou definindo que é assim e estou mandando, não é? Pessoal, eu vou compartilhar um caso com vocês. Esse caso foi de uma mãe que teve o seu filho solteiro, mas na realidade ela não queria ter esse filho. Então, ali já havia criado um sentimento de rejeição, né, por parte dela em relação ao filho. E claro, também por parte do pai, que já estava ausente, não se interessou. A mãe estava só nesse momento. Eu acredito que esse caso vai auxiliar vocês a compreender
como é que a gente gera esse volume de informação que a gente nem quer dentro do nosso sistema inconsciente, tá? E aí, quando esse filho dessa mulher nasce, a mãe se recusa, inclusive, a pegar o bebê, né, trazer ele no peito na hora do parto. Então, aquela criança recém-nascida teve seu primeiro acolhimento feito pelas enfermeiras, né, por aquele pessoal ali do hospital, por esses profissionais. Ou seja, para o bebê, essas são pessoas desconhecidas, são estranhas a ele. Estão percebendo esse cenário, pessoal? Dá para entender o tamanho do sentimento de rejeição, do sentimento de carência que ficou nessa criança, que ficou nesse menino, neste recém-nascido. Vocês conseguem imaginar isso? Agora, imagine também quando ele crescer e se tornar pai. Essa criança cresceu e se tornou pai. Será que ele, então, pai, vamos supor até, se fosse o caso de uma mulher, uma mãe, né, que viram essa história, ou seja, que viveram essa história, saberiam que passaram por isso? Será que alguém contou para ele ou para ela para que possam se curar desses sentimentos tão duros já no começo da existência? Estão percebendo, pessoal, as possibilidades? Pessoal, vamos perguntar, quais seriam os sintomas após esta experiência na vida desse pai ou desta mãe hoje? Como isso afetaria a relação com o seu filho? Primeiro, como esses pais lidam com esse filho? Como eles tratam, como conduzem essa criança? Seria com amor ou com rejeição? O sentimento nutrido por eles seria, na vida diária, um sentimento de abundância ou um sentimento de carência? Pessoal, percebe como esse material que vai sendo gerado dentro das pessoas, dentro da psique, vai definindo o destino da pessoa, porque ela vai ser um reflexo disso. Isso se torna os condicionamentos, se torna as crenças, que é o resultado das experiências da pessoa. Estão percebendo a importância? Suponha que esta mãe tenha sentido e se tornado insegura para viver. Imagina só, ela ficando com esse filho e criando-o, será que ela o soltaria para a vida ou o prenderia perto de si? Essa criança, pessoal, com essa mãe solteira, vivendo só, não que isso seja um problema, tem mães solteiras muito competentes, com conhecimento suficiente para fazer a condução, desenvolvendo os dois papéis. Mas nesse caso, nós estamos olhando isoladamente, justamente para ilustrar o que a gente quer que vocês compreendam. O que os pais precisam se curar, né? O que eles têm para curar em si. Esta criança, sem pai, sem o papel do pai, do masculino como referência, sem ninguém para colocá-lo no mundo, ir para a vida lá fora, né? Esse é o papel do homem, é o papel do masculino. Como seria a vida adulta dessa criança, desse menino? Será que ele conseguiria se casar? Se casasse, qual seria o perfil dessa mulher com que ele estaria junto? Como seriam os seus filhos, né? Aqui já netos dessa mulher, né, que teve um filho solteiro? Estão conseguindo, pessoal, me acompanhar aí nesse raciocínio, nessa maneira de enxergar como as coisas podem acontecer na nossa existência? Pessoal, estão percebendo o que os pais têm que segurar realmente antes de terem os seus filhos? Vejam isso. Vocês, pais, precisam saber que os filhos vão levar vocês a se depararem com os seus traumas, com as suas dores, seus sofrimentos de infância, à medida que a vida for acontecendo. Se você resolveu antes do casamento, beleza, senão vai ter que resolver depois na presença desses filhos. E todo mundo vai ficar envolvido nessas questões.
E vocês já sabem, né? Quem não resolve isso antes se torna o quê? Vai se tornar uma pessoa reativa, certo? O que é isso? O que é uma pessoa reativa? Pessoal, pessoa reativa é aquela que será sempre a criança interna, aquela que teve problema com os seus pais e esses problemas não foram resolvidos para trás ou lá atrás, não interessa o motivo, mas o fato é que essas pessoas vão estar sempre reagindo às situações da mesma maneira que a criança que ela foi quando as questões aconteceram lá na sua vida, né? E agora aqui casado e com filhos, né? Estão entendendo, pessoal? Uma outra coisa importante, muito importante, pessoal, presta atenção nisso também. Os filhos sempre captam, percebem as informações no campo dos pais, ou seja, do inconsciente desses pais. Parece mágica, mas não é. Como semelhante atrai semelhante, os filhos acabam por criar situações que vão colocar estes pais à prova. E esses pais terão que se virar nos 30. Né? Olha só, eu vou trazer um outro exemplo, um outro caso para vocês analisarem, observarem junto comigo. Uma mãe foi tomar café uma tarde na casa de uma amiga e levou a sua filhinha, ela tinha aí por volta de uns 4 anos. Ali estavam várias outras amigas, era uma reunião e também tinha ali várias crianças, os filhos, todos ali por perto nesta mesma casa. Todas essas crianças brincavam ali juntas no quintal e as mães, aproveitando o momento, estavam conversando, tomando ali esse café no entorno da mesa, trocando ideias, descontraindo, né? Aquela coisa gostosa, harmoniosa acontecendo ali, uma linda reunião. Passado um tempo, esta mãe que nós estamos nos referindo notou que a sua filhinha não estava no meio da turminha de crianças e ficou assim um pouco preocupada. Dali a pouco, ela saiu de lá e foi dar uma olhada e não achou a sua filhinha. Perguntou para as outras crianças se a viram, ninguém viu. A preocupação dela, claro, aumentou um pouco mais, né? Então, o que ela fez? Comunicou às amigas e todos começaram a procurar a menina e nada de achar. O que ela fez? Ligou para o marido e disse que é para ele, né, vir para o local porque estava com um problema ali. Dali a pouco, né, ela ainda estava conformada com a situação, também ligou para a polícia e todos ali procurando essa criança. Né? Eu pergunto para vocês, por quais sentimentos essa mãe estava passando nesse momento? Também pergunto, quais traumas ela viveu em sua infância e que ainda não estavam resolvidos até esse momento? O que essa filha estava mostrando para ela, para essa mãe, ou até mesmo para esse pai, para esse grupo de pessoas? Essa mulher já estava desesperada, em pânico, claro, com medo da perda, do que poderia ter acontecido com a sua filhinha. Estava assim, naquela posição, naquele estado bem negativo mesmo, em prantos, né? Quando alguém encontrou a menina, apenas algumas casas ali na proximidade da vizinhança, brincando com o cachorrinho e muito tranquila. Percebem isso, pessoal? Então, é bem importante mesmo a gente compreender esses movimentos, trazer ele para a nossa reflexão, para que a gente possa começar a olhar para dentro, olhar para nós, pais, para a gente realizar a nossa cura. Na realidade, a nossa autocura. Poderíamos, pessoal, trazer aqui vários exemplos, mas eu acredito que esses 2 casos já sejam suficientes para que vocês possam
compreender essa parte do raciocínio que a gente quer que vocês tenham compreendido. Eu pergunto, né? De onde vêm os desequilíbrios e doenças que vão afetar diretamente os filhos que virão? Eu diria, até mesmo antes de pensarem em se casar, a lei da vida diz que semelhante atrai semelhante. Agora imagina, duas pessoas com esses mesmos sentimentos vivendo juntas. Olha o tamanho da bomba que vai sobrar para este filho, ou para os filhos. Não? Você acha que esta equação vai dar bom ou vai dar ruim? Hein? Por que vocês acham que a nossa humanidade vive de maneira tão precária e, na maioria, as pessoas têm emoções negativas, emoções densas e de baixa frequência? Por quê, pessoal? Vocês se lembram dos dois grandes males da humanidade? Quais são? Medo e ignorância. Se a gente estiver com eles dentro da gente, nossa vida vai estar em constante desequilíbrio e desafios. Né? A falta de conhecimento, mas qualquer falta de conhecimento, a falta de qualquer tipo de conhecimento, não, claro que não. Nós estamos falando aqui de conhecimento pertinente às nossas carências, às nossas necessidades. A pessoa hoje em dia somente tem conhecimento, normalmente, para se profissionalizar, para ganhar dinheiro, para se sustentar, tudo certo com isso, nada de errado aí. Mas não sabe ainda que o maior trunfo de sua vida é o que, pessoal? O maior trunfo da nossa vida é o equilíbrio. Já dizia Buda, o caminho interessante, o caminho bom para nós é o caminho do meio, ou seja, o equilíbrio. Que se eu preciso de matéria para viver aqui, e tudo bem com isso, é assim mesmo que funciona, também preciso do polo oposto, desse mesmo vetor que é a vida, que é viver a vida. Aqui se vive polaridades, dualidades, não é isso mesmo, pessoal? Ou seja, é imprescindível espiritualizar. Não falo aqui de religião. Falo da busca de Deus, da consciência divina, do grande Espírito, do transcendente, transcendente à matéria, do que precede a vida e do que vem depois da vida na matéria. Tudo certo até aqui, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Então, pessoal, qual seria a solução para isso tudo? Quais são os caminhos a trilhar para que os pais se curem antes de se casarem, antes de terem os seus filhos, ou até mesmo depois que já os têm, pois é sempre tempo de consertar as coisas que não estão boas para nós ou para a nossa família. Não acham? O caminho maior, o caminho mais largo e aberto, já o dissemos um pouquinho antes, qual é? Claro, conhecimento, autoconhecimento, sem dúvida. E esse é o primeiro passo. Identificar em si quais são os traumas, recalques, repressões, todas as informações negativas que geramos no nosso campo, ou seja, na nossa psique, no nosso inconsciente. Ah, Wander, mas você está falando muito difícil e eu também não sei identificar nada disso. Entendi. Vamos trazer aqui outras possibilidades para facilitar a compreensão, a vida de vocês e as ações, as atitudes que são necessárias para a gente alcançar isso. Uma outra maneira, pessoal, é olharmos para os sintomas, aquilo que pula para fora de nós. As outras pessoas vão reclamar de nós e para nós, vão brigar com a gente, vão dizer para nós como nós estamos nesse momento. Elas não fazem isso? E só ouvimos o que as pessoas falam. Pessoal, vocês acham que nós ouvimos o que as pessoas falam? Hein? Mas quando uma pessoa fala a verdade para nós,
A gente escuta? A gente dá bola para o que a pessoa está falando? Claro que não, né, gente? O que a gente faz? A gente briga, discute e acaba justificando toda aquela fala dela, acusando alguém, culpando uma outra pessoa ou uma situação por isso, né? A gente até acha que estão falando de uma outra pessoa, não de nós, na verdade. Precisamos escutar, pessoal. Os nossos inimigos são as pessoas que nós realmente precisamos escutar também, é claro, né? Mas também temos outros caminhos. Você pode também procurar um psicoterapeuta. O psicoterapeuta é uma pessoa indicada para te ajudar a descobrir quais são os seus traumas, quais são as suas questões não tratadas ainda e também vai te ajudar a solucioná-los. Mas a maioria das pessoas precisa ainda mudar a crença, né? Que crença é essa? Até um tempo atrás, só os loucos e os atrapalhados emocional e mentalmente é que procuravam esses profissionais, não é? A nova geração não. Esta já é diferente. Se não entende alguma coisa sobre si, ou sobre a vida, sobre os relacionamentos, ou se tem algo que não está bom, logo eles procuram um profissional, ou seja, um psicoterapeuta de qualquer uma das áreas para ajudá-los. E hoje em dia, pessoal, os tratamentos já são mais rápidos, novas técnicas, novos estudos surgiram para facilitar a nossa vida. Temos também outras técnicas para vasculhar esse inconsciente aí dessa fase infantil ou informações que a gente não esteja descobrindo, que é a terapia de regressão de memória. Para esses casos mais profundos e intricados, a gente usa para esse processo a hipnose. A gente também pode perguntar para as pessoas que conviveram com a gente, pessoas da família, tios, avós, até mesmo os pais, para a gente fazer uma pesquisa, uma investigação. Podemos fazer isso também através de fotos, né? Outra coisa, as pessoas, vocês também podem fazer cursos específicos e adquirir novos conhecimentos e através deles realizarem a sua autocura. E sei, é claro, que vocês também já conhecem o nosso curso completo de treinamento de pais e filhos, que é conhecido como Anjos ou Demônios. Meus amigos, minhas amigas, por hoje é isso, tá? Mas eu quero fazer um outro convite para vocês, tá? Na semana que vem, de 15 a 17, eu vou dar um curso online 100% gratuito para vocês, para todos que quiserem, né? O tema é como levar seu filho à independência, tá? Nós vamos trabalhar durante esses dias aí, esse tema, procurar aprofundar e quero dar conta de resolver essa questão junto com vocês. Eu vou estar enviando o convite para todos, eu peço a vocês que façam as suas inscrições e participe com a gente, ou seja, adquira esse novo conhecimento. Obrigado, pessoal, e até a semana que vem. Tamo junto!